Bom dia, espero que todos vocês estejam me ouvindo. Vamos iniciar então a aula do dia de hoje, dia 30 de abril. Só um momento. Sobre decadência. Mas afinal, o que é prescrição e o que é decadência? Prescrição é a perda da proteção de reparação do direito violado e a decadência é a perda do direito de potestar, ou seja, de você reclamar por esse direito. Você já não tem mais para isso. Embora difundidos, são ambas situações que dependem do tempo, mas a partir de se confundir. Prescrição e decadência são conceitos amplamente misturados, afinal, ambos lidam com questões de promover uma ação, exercer o seu direito de agir, de forma aguardando o resultado a segurança da ordem jurídica e estaria comprometida, e afinal de contas, o direito não socorre aqueles que não. Apesar da segurança, Os conceitos e essas podem ter impacto relevante na condução de processos. Não obstante, algumas foram as modificações que o novo CPC introduziu mediante esses institutos, e nós vamos analisar de forma bastante atenta. Primeira coisa, o que é prescrição? Conforme o artigo 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se pela prescrição nos prazos que aludem no artigo 205 e 206. A prescrição é a perda de pretensão da reparação do direito violado por inércia do titular do direito dentro de um prazo legal. Tartucci nos diz: a prescrição mantém relação com deveres, com obrigações e com a responsabilidade decorrente da observância prejudicada pelas partes ou pela ordem jurídica. Por outro lado, a decadência está associada a direitos de potestação, reclamação e de ações constitutivas, sejam elas positivas ou negativas. A decadência, portanto, tem uma relação de sujeição própria, mas pode ser cumprido espontaneamente. Para eles, estado de existência de uma dúvida. Então, veja bem, a decadência tem o direito de potestade, tem o direito de cobrar. No caso da extinção, impõe-se uma extinção ao titular do direito, extinção da proteção. Já ser melhor no caso do uso da uma força geradora, porque tem como consequência a geração de um direito para um das partes. Uso não era seu, mas por não cumprimento aquele determinado bem passa a ser. Então, veja bem, se é um lado positivo e um lado negativo. Ele depende da decorrência de um tempo ao longo, né, de um prazo ao longo do tempo,
para que o seu direito possa, de fato, existir e ser exercido. O que é pretensão? Quando ocorre a prescrição, como observado lá nos prescricionais, são 5 e 06. Dessa maneira, é essencial observar as suas disposições. O 205 estabelece que o prazo geral de prescrição é de 10 anos. Quando não houve nenhum prazo menor fixado de forma anterior. Então, nesse prazo, não existe pré-fixação de prazo. Por exemplo, nosso contrato se encerra no período de 5 anos. Isso ficou vago. Mediante essa situação, o prazo, então, que estará operando, estará vigorando, será de 10 anos. O artigo 206, diferente do 205, ele já estabelece prazos prescricionais muito específicos, né? Que vão entre 1, 2, 3, 4 e 5 anos. Essa contagem de prazo aqui, pessoal, é muito importante, que ela está aplicada. Você já tem esses artigos aí devidamente explicados. O entendimento jurisprudencial, contudo, difere do entendimento sumular. Contrariamente ao STJ, preza pela teoria da actionata. Consequentemente, defende que o prazo prescricional ele começa a decorrer do conhecimento da lesão ao direito, e não da violação. Esse entendimento é decorrente, sobretudo, da interpretação e aplicação do princípio da boa-fé. O que esse parágrafo nos fala? Que a partir do momento em que eu tive conhecimento da lesão, o meu prazo está correndo, está transcorrendo ao longo do tempo, a prescrição iniciou. Pronto, eu soube há um ano atrás que eu tinha sido lesada, mas eu só sofri as consequências a partir de agora, 2 meses depois. Então, o meu prazo começa a contar quando eu soube da lesão ou agora que eu comecei a ter prejuízo. Veja bem, o STJ diz que não. Diz que você, o seu prazo começou a um ano, você foi lesionado e soube da lesão. Mas você pode lutar, não é? Pelo fato de exercer o seu direito, buscar o seu direito, a partir do momento que você obteve o dano. Vai ficar a critério de quem vai julgar o seu processo. Mas aí, nesse caso, você está deixando de cumprir com o princípio da boa-fé. O STJ possui um entendimento sedimentado na teoria da actionata acerca da contagem de prazo, segundo a qual a pretensão nasce quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão, e não quando ele, de fato, começa a sofrer as consequências da lesão. Aí, nesse caso aqui, é o que eu acabei de explicar, vai muito da subjetividade, né? E não da materialidade. Quando não ocorre prescrição? Não ocorre prescrição de acordo com o artigo 197 do Código Civil. Os cônjuges estão em sociedade entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, entre tutelados e curatelados e seus tutores, enquanto durar a tutela ou a curatela. Isso se deve tratar de todos os casos estados de laços de confiança, amizade, afeição. A inovação do artigo 97 colocou em desuso o entendimento como da súmula 494, que dispunha, ou ainda dispõe, né? A ação para anular venda de ascendente a descendente, sem consentimento dos demais, prescreve em 20 anos contados da data do ato. Isso aqui foi revogado por uma outra súmula, tá bom? Por força de lei, não ocorrerá
prescrição contra o menor de 16 anos, até porque nós sabemos, né, que ele é incapaz, contra os ausentes do país ou de agentes que estejam a serviço de forças armadas. Vejam bem, eles estão a trabalho. Não faz o menor sentido, né, eles sofrerem uma ação prescritiva, uma vez que sequer eles podem se manifestar nos autos do processo. Do mesmo modo, não prescreverá o negócio jurídico nulo, como nós vimos nas primeiras aulas. Isso, pois, diz a redação do 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Prescrição, vamos citar ela. Só um momento, deixa eu organizar para vocês. Vale citar também que a prescrição intercorrente merece um uso exclusivo para ela, que é quando ocorre a processo de execução nos casos em que o executado não possua bens penhoráveis. Isso é muito comum. Muito comum. Eu coloco aqui a nível de curiosidade para vocês, em cobrança de execução de banco. Imagina que você vai lá, faz um financiamento. Por exemplo, essa semana a Prof liberou uma campanha nova para uma cooperativa aqui da cidade. Não posso ficar fazendo propaganda. O que acontece? Eu vou lá, contraio esse financiamento, recebo dinheiro, parcelo ele e eu não pago. O que vai acontecer? Vai acontecer uma questão de concorrente. Até para receber através daquela penhora que eu deixei, daquela hipoteca. Mas eu simplesmente agi de tanta má fé que eu transferi o bem que eu tinha para outro e não existe mais nada que eu possa receber. Nesse caso, por intercorrência, onde o juiz suspende a execução pelo prazo de 1 ano, não é? Até que transcorra esse período e, quem sabe, se encontre um novo bem para ser executado. Então, veja bem, digamos que lá no meu contrato prescrevi em 5 anos a cobrança da dívida, a execução da dívida por não pagamento. Eu deixo de pagar, começa a prescrever. Eles exercem o direito. Sabemos que esses mas como não encontramos o bem hipotecado para execução, esse prazo continua e o banco perde a extensão? Nesse caso, por prescrição de intercorrência, não. O juiz suspende os feitos do processo por 1 ano para que não seja consumido pela prescrição. Certo? Então, é de bastante inteligência. Decadência e direito potestativo. A decadência é a perda de direitos subjetivos e resultante da lei, é aquele que se contrapõe ao estado de sujeição, acurralando. Aqui, portanto, não há qualquer saída a outra parte se não aceitar. É o típico caso do empregador que pode ter sido empregado sem que se tenha o que fazer, a não ser se conformar. Ou o caso direito do dono de imóvel que não tenha saída para uma via pública, como apregou o artigo 1285. Vamos simplificar tudo isso que foi falado. Ação condenatória, ou seja, ação de cobrança, ação de reparação de danos, prazo prescricional. Ação constitutiva, positiva ou negativa, prazo decadencial. Exemplo, uma ação anulatória. Ação de declaração não prescreve e nem decai, é imprescritível. Preclusão e perempção. Preclusão é a perda de uma faculdade
processual, lógica, temporal, consumativa ou pró-judicata. Preclusão lógica é aquela onde há a prática de outro ato incompatível com aquele que se poderia praticar. Preclusão consumativa ocorre quando se pratica o ato, consequentemente, impossível praticá-lo novamente. Preclusão temporal acontece quando há um transcurso do prazo sem a prática do ato. E a preclusão pró-judicata é aquela não aplicável às partes, somente ao magistrado. O artigo 505 diz o seguinte para nós: nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, exceto quando, se tratando de relação jurídica de prática continuada, e nos demais casos que são descritos em lei. Perempção. A perempção é a perda de ação do autor, ou seja, aquele que deu causa a 3 arquivamentos sucessivos, com mais, quer dizer, repetitivo. No 486 diz assim: o pronunciamento judicial não resolve não óbvio que a parte corresponde de nova ação. Parágrafo 3º. Se o autor da cassação der causa de 3 vezes, ou seja, consumado, a sentença fundada em abandono da causa não poderá propor nova ação com o mesmo objeto. Era sobre discussão de alimentos. Você já deu causa de abandono por 3 vezes. Você pode novamente judicializar um processo contra o mesmo réu? Pode, mas não sobre o mesmo tema. Você vai ter que mudar. Portanto, os institutos de prescrição, decadência, preclusão e perempção conectam-se na temática de tempo e ação. Todavia, diferem na medida em que tratam de direitos de natureza distinta. Conforme foi observado, pode representar a extinção de uma pretensão ou a perda de um direito de potestação. Ainda assim, é essencial esclarecer como dialoga tendo em vista a comum confusão. Pessoal, essa então é a nossa aula relacionada à decadência. A prof colocou preclusão, pretensão para vocês. Eu espero que ajude. As demais orientações eu vou procurar com relação datas, o nosso calendário e as outras provas.